Bom, pessoal, vamos começar hoje então. Desculpa. Vamos começar hoje então mais uma aulinha. Agora a gente vai dando prosseguimento aqui com a nossa disciplina, né? Tá quase, tá acabando, tá? Prometo que tem poucas matérias ainda para a gente ver. Bom, hoje a nossa nona aula a gente vai ver sobre leis de Kepler e a gravitação universal, tá? Beleza? Pessoal, bom, o PCC já me passaram os grupos aí e tudo mais, né? Eu tô vendo. Eu espero que vocês já estejam fazendo. Mesmo assim, eu separei aulas aí, que às vezes eu sei que vocês não têm tempo para fazer o PCC fora do horário da aula e tudo mais. Então eu separei algumas aulas, eu acho que foram 2 aulas, só para o PCC. Uma dessas aulas aí, eu vou deixar para mostrar como que vocês vão preencher o relatório, tá? E a outra ela vai ficar livre para vocês se reunirem com o grupo, fechar o PCC aí e tudo mais, né? Vai ser perto de apresentar. Para não ter uma desculpa assim, não consegui porque eu estava trabalhando e tal. Então, beleza? Então, já está perto aí o prazo, hein? Logo acaba, tá bom? Bom, então a partir de agora, né? O tema da aula hoje são as leis de Kepler e a gravitação universal. Então, a partir de agora, nós vamos começar a discutir sobre gravitação universal por meio de alguns conceitos que envolvem uma das 4 forças de interação que a gente conhece, né? Que é a força da gravidade, ok? Então, para nós, pessoal, a gravidade, aí, no curso de física, que a gente ouviu falar muito da gravidade e tudo, né? Mas no dia a dia ela parece um pouco imperceptível, né? Parece trivial, tá? Mas, né, em escala astronômica aí, a gravidade é uma peça fundamental para o funcionamento do universo, ok? Principalmente do nosso sistema solar aqui, tá bom? E um dos efeitos da gravidade é a trajetória dos planetas aí no sistema solar, tá? Mais que isso, né? As trajetórias e disposição dos planetas no sistema solar foi fruto de discussões e diversos estudos aí ao longo de diversos anos, aí, milhares de anos, né? Tá bom? Bom, o primeiro que contribuiu de fato, né, com suas teorias que até eram simplórias, né, hoje, né, para a época não, para a época eram muito avançadas, mas hoje são teorias simplórias e tudo mais, mas que serviram como base para muita coisa, foi o Kepler, né? O Kepler ele era um astrônomo descendente não, né? Aluno de Tycho Brahe. Você já deve ter ouvido falar do Tycho Brahe, né? Ele foi aluno do Tycho Brahe, tá? E ele deu seguimento no trabalho do Tycho Brahe. Tycho Brahe deu diversas contribuições para a astronomia aí, né? E o Kepler, que foi aluno dele, depois que o Tycho Brahe morreu, Kepler ficou com o laboratório do Tycho Brahe e começou a observar algumas coisas aí, alguns movimentos dos corpos celestes e tudo mais, e formulou suas 3 leis, ok? Bom, a primeira das leis, né, é a lei das órbitas, né? Observando lá o movimento dos planetas, ele conseguiu perceber que as órbitas ao redor do Sol eram descritas por meio de elipses. Então, a órbita de um planeta ao redor do Sol acontecia de forma elíptica, tá? E o Sol acabava sendo localizado em um dos focos da nossa elipse, tá? Bom, foco pessoal da elipse, numa elipse, né, você tem o centro, que é a origem, e você tem 2 focos, que na verdade é como se fosse o meio desse círculo aqui e o meio desse círculo aqui. Tá? Então esses 2 são os 2 focos da elipse. O Sol fica em um dos focos, né? E o planeta orbita em uma forma elíptica, né? Numa órbita elíptica, ao redor do Sol. Certo? E ele falou que se A é o semi-eixo maior e C a semidistância focal, quer dizer,
A é a distância da origem até a extremidade da elipse. E C é a distância da elipse, da origem da elipse até um dos focos. Ok? A razão E, que é C sobre A, é chamada de excentricidade da elipse. Se eu tenho uma razão E igual a zero, a elipse vai degenerar e se transformar num círculo. Certo? E se eu tenho um E igual a 1, ela também vai se degenerar, mas se transformar numa coisa bem achatada. Tá? Então vocês percebem aqui, né, que quanto maior o A, menor vai ser esse meu E aqui. Tudo bem? Se ele se aproximar de zero, né, quer dizer, esse C aqui diminuindo, eu vou transformar essa elipse num círculo e aí não tenho mais elipse. Então percebam, pessoal, que a relação E desses planetas aqui, ó, e por que tem só 1, 2, 3, 4, 5, 6 planetas e não 8, né, mais Júpiter, que era considerado um planeta, agora não é mais? Por que só tem esses daqui, esses 6? Porque na época o Kepler só conseguia observar 6 planetas. Por isso que quando a gente fala das observações de Kepler, primeira lei e tudo mais, a gente só vê 6 planetas, tá? Então percebam aqui que Mercúrio é o planeta que tem essa razão E aí, né, que é a excentricidade da elipse, maior, que é 0,206. As outras, vocês estão vendo que é bem pequenininha? Quer dizer que Mercúrio é o planeta que tem a órbita mais elíptica do sistema solar, enquanto as outras órbitas, vocês estão vendo, ó, elas se aproximam bem de um círculo. Se aproxima tanto que acaba que considera-se um círculo. Ok? Então, primeira lei é essa, tá, pessoal? Primeira lei é a lei aí das órbitas escritas ao redor do Sol como elipses, certo? E o Sol em um dos focos da elipse. Tranquilo? E ela abre espaço para a gente entender um pouco melhor, né, as estações do ano, certo? Mas assim, né, por que ela abre espaço? Não porque a órbita do Sol, da Terra em volta do Sol é uma elipse e o Sol está em um dos focos. Isso pode confundir um pouco para falar assim, né? Ah, então é verão quando o planeta Terra está aqui perto do Sol e é inverno quando ele está longe. Não. Como eu falei para vocês, a excentricidade da Terra, né, é muito pequena, da trajetória da Terra é muito pequena, tá? Então se aproxima de uma trajetória circular, ok? Então o Sol vai estar mais ou menos aqui no centro, certo? Bem aqui no centrinho, tá? O que vai influenciar nas estações do ano é a inclinação do eixo da Terra, ok? Então, bom, né? O Kepler foi lá, ele descobriu pela primeira lei que os planetas orbitam o Sol numa trajetória elíptica ou quase elíptica, né? Circular, tá? Então a Terra ela vai percorrer essa órbita em torno do Sol e ao mesmo tempo ela vai girar ao redor do seu eixo, certo? Que, como eu falei aqui, né, ele não é perpendicular ao plano dessa órbita, ele é inclinado. O resultado dessa combinação de movimentos aí é um fenômeno que você já observou ao longo da vida, né? O Sol, ao longo do ano, ele executa um movimento aparente no céu que varia segundo as estações. No inverno, parece que o Sol está até mais alto. Desculpa, no verão, parece que ele está mais alto, assim, ó, de leste para oeste, parece que ele vem retinho. Enquanto que no inverno, ele está indo meio que inclinado. Parem para reparar nisso daí, tá? Olha lá, ó, no inverno, de junho a setembro, aqui no nosso hemisfério, no hemisfério sul, ele desce, né, descreve um arco muito baixo em relação ao plano do horizonte. Quer dizer, se a gente olhar para o leste, a gente vai perceber, olhando a trajetória do Sol, que ele está meio para o lado, né? Ele não cresce reto aqui, ele vai meio para cá, assim, né? Enquanto que da primavera para o verão, a gente vai vendo ele
subir bem retão aqui, tá? E claro, né, pessoal, quando a gente analisa aqui o movimento da Terra ao redor do Sol, a gente vai perceber que aqui, ó, de 21 de junho, né, a partir de 21 de junho, como a Terra inclinada aqui, o hemisfério norte está mais próximo do Sol e o hemisfério sul mais distante, nós vamos ter verão na parte de cima e inverno na parte de baixo. Aqui, ó, nós temos uma inclinação. Vocês estão vendo do jeito que ela tá? Aqui é o outono, tá? O hemisfério norte está mais apontado para trás e o hemisfério sul está mais aqui bem perto do Sol. Aqui nós temos a primavera no hemisfério sul e o outono lá no hemisfério norte. Nesse ponto aqui, ó, vocês estão vendo que a inclinação da Terra continuou, tá? Nós vamos ter o hemisfério sul mais próximo do Sol, enquanto que o hemisfério norte um pouquinho mais distante. Nós vamos ter o inverno aqui e o verão aqui embaixo. Agora, aqui embaixinho, né, em 20 de março, a gente vai ter uma inversão em relação a esse estado aqui. A gente vai ter primavera no hemisfério norte e outono no hemisfério sul. Ok? Então, até aqui, primeira lei de Kepler, está tranquilo, pessoal? Beleza. Vocês, pelo amor de Deus, vocês não vão me falar que as estações são porque a Terra está mais perto do Sol, mais longe, hein? Pelo amor de Deus, é por conta da inclinação do eixo girante da Terra, ok? Bom, segunda lei de Kepler é dada pela lei das áreas, ok? Então, o raio vetor que liga um planeta ao Sol descreve áreas iguais em tempos iguais, tá? O que ele quis dizer? Ó, considerando a trajetória elíptica que um planeta faz ao redor do Sol, tá? E considerando também que ele está em um dos focos da elipse, quando quando o planeta está passando nessa parte da órbita dele aqui, que ele está mais longe da Terra, do Sol, a gente vai perceber uma desaceleração da velocidade dele de evolução, né? Aqui dentro da trajetória ao redor do Sol, uma diminuição da velocidade conforme ele está mais longe. Na hora que ele chegar mais perto, a velocidade vai aumentar. Aumenta, aumenta, aumenta e depois vai indo. Então aqui uma velocidade menor, aqui uma velocidade maior. Aqui uma velocidade menor, lá vai aumentando, velocidade menor. Tá? Então o que isso quer dizer? Que o tempo que ele demora para percorrer esse espaço aqui e formar essa área vai ser proporcional a esse tempo aqui para formar uma área igual. Ok? Ficou claro isso daqui, pessoal? Essa segunda lei? A lei das áreas aí de Kepler? Ou eu fui meio não muito claro? Beleza. Então percebam, né? Isso daqui, pessoal, ele percebeu, mas ele não sabia para que acontecia, como que acontecia, ele não sabia descrever como acontecia. Ele só viu o que acontecia. E isso daqui, guardem bem, porque a gente vai entender o que acontece aqui, né? Quando a gente falar de gravitação universal proposta por Newton, ok? As velocidades são diferentes, Cristiano. Porque aqui, ó, o tempo aqui é diferente daqui. Desculpa, eu acho que aqui ele vai. Eu acho que essa imagem está meio errada. Ele está falando de tempo, mas perto do Sol o tempo é maior. Percebendo que tinha acontecido erro, o tempo de intervalo, o planeta descreve uma proporção maior, posição mais próxima do Sol, na fé. Intervalo de tempo, o planeta descreve uma porção maior da órbita quando está no periélio, perto do Sol, e do que no afélio. A velocidade aqui é menor, isso mesmo. A velocidade é maior na parte de baixo, quando está mais perto de um corpo massivo, e menor quando está mais longe. É isso aí. Isso mesmo. Não tá, não. É isso aí mesmo. Tá?
Ah, mas isso, pessoal, considerando uma órbita elíptica, tá? Pra gente aqui na Terra é meio diferente, porque a órbita é mais puxada para o circular, ok? Só que o Kepler ele acabou percebendo que ele tinha cometido alguns erros que acabavam se cancelando, né? E ele procurou explicar o porquê, porém, essa também estava errada. Então, aqui, o Kepler formulou a segunda lei, ele achou que estava errado, aí ele reformulou, depois viu que não estava tão errado assim, estava meio certo, e isso foi utilizado e conseguiu se explicar mais para frente, tá? E aí, né, ele conseguiu dar uma explicada um pouco melhor com a terceira lei, tá? Os quadrados dos períodos de revolução de dois planetas quaisquer estão entre si como os cubos de suas distâncias médias ao Sol. Meio complicado, né? Então, assim, ó, se a gente tem dois planetas, tá? E os períodos de revolução deles são dados por T1 e T2. O período de revolução é o tempo que ele demora para dar a volta ao redor do Sol, tá? Esses períodos de revolução, pensem neles como tendo dois raios médios, né? R1 e R2. R1 para T1 e R2 para T2, tá? Então a terceira lei de Kepler afirma que a razão de T1 por T2 ao quadrado é igual ao raio das órbitas ao cubo. Ok? Então, para fim de comparação em período de revolução e raio médio de órbita, essa terceira lei de Kepler aí também pode ser expressa por essa equação aqui, ó. Tá? Que o período de revolução de um planeta ao quadrado é igual ao seu raio de órbita, né, ao cubo. É igual a K vezes o raio de órbita ao cubo. Onde esse K aqui é uma constante de proporcionalidade que vai ser calculada para cada situação particular. Então, se a gente está analisando a Terra, nós temos um K para a Terra. Se nós estamos analisando a órbita de Júpiter, nós temos um K para Júpiter, né? Segundo o que diz Kepler aí. Tudo bem, pessoal? Terceira lei de Kepler, tá beleza? Peraí, deixa eu ver o que aconteceu aqui. Beleza. A atração do Sol faz o planeta mais rápido quando está mais próximo. Isso, é isso aí mesmo. Eu estava pensando no porquê. Com isso ele andar num arco maior no mesmo intervalo de tempo. Então não sei se é bem isso. Para de sabotar o Eduardo. Eu quero entender também. Ah, tá. As áreas só serão iguais se houver essa diferença de velocidade, pois a distância do Sol ao planeta é maior em um dos polos. Isso, é exatamente isso, né? Aqui, ó, ficou dúvida aqui, né? Aqui, pessoal, ó, nós temos distância maior, certo? Para compensar, para falar que a área daqui é igual a essa velocidade aqui diminui. Foi o que Kepler observou. E aqui, ó, como essas distâncias são menores, a velocidade tem que ser maior para ele andar mais. Ele andou mais aqui, ó, a área vai aumentar. E essa área 1 tem que ser igual à área 2. E é assim mesmo, até hoje, Kepler observou bem. Ok? Beleza? Bom, então, terceira lei de Kepler, lei dos períodos aí, tá tranquilo? Deu para entender? Beleza. Então tá. Então, ó, Kepler desenvolveu essas teorias. Para a época elas foram de grande avanço, serviu para muita coisa. Elas foram usadas por muito tempo para entender o movimento dos corpos celestes e tudo mais. E abriu espaço, né, para um entendimento melhor do sistema solar. Certo? Só que Kepler contribuiu, mas precisava de uma evolução, claro, né? E depois do advento dos telescópios, né, foram feitas essas outras descobertas aí, que é o que a gente conhece hoje. Tá? Na época, quem inventou o telescópio para realmente observar corpos celestes foi o Galileu Galilei. Tá? Então o Galileu ele melhorou um telescópio que tinha, que era só para navegação e entretenimento, e apontou esse telescópio para o céu e começou, né, partindo das teorias de Kepler,
ele começou a desenvolver um pouco melhor as teorias aí no campo astronômico. Ok? Bom, e aí depois de bastante digeridas essas descobertas de Kepler, percebidas que elas não eram mais tão aquela coisa de, nossa, é tão novidade e tudo mais, os cientistas da época, né, começaram a perceber que o movimento elíptico dos planetas era realmente possível, né, era uma realidade. Mas só que não estava claro o que fazia com que os corpos orbitassem o Sol e se mantessem grudados ali, né, na órbita dele, próximos ao astro. A dinâmica do sistema solar ainda não era entendida. Bom, então os planetas formavam movimentos elípticos ao redor do Sol, né? O Mercúrio tinha um movimento mais elíptico, não tão redondo, né? Não era tão circular. A Terra tinha uma trajetória mais circular. Percebeu-se também que a Lua tinha uma trajetória bastante elíptica também, ok? Só que ainda não estava muito claro o que fazia esses corpos orbitarem outros corpos massivos, né? Mais massivos do que esse. Então, o Isaac Newton, deixa eu ver quem entrou aqui. O Isaac Newton, né, incomodado com isso, ele supôs que a atração que a Terra exercia sobre a Lua era a mesma que fazia uma maçã cair da macieira. Tá certo? Foi daí que ele começou a formular a lei da gravitação universal, que descambou para tudo que a gente conhece hoje, né? Então, verdade ou lenda, né, não há dúvida que Newton percebeu que a lei que descrevia a força que a Terra exerce sobre outros corpos que estão próximos à superfície, né, ia ser a mesma lei que descreve a força que a Terra exerce sobre a Lua. Ok? Então, essa força que faz as coisas caírem, né, que faz a gente ficar paradinho no chão, é a mesma força que faz com que a Lua fique presa numa órbita ao redor da Terra. Ok? Cris, vai ter colocado intervalo em tempo no espaço das áreas são web. Tá. Bom, então, o que ele percebeu? Ele percebeu, pessoal, que havia uma relação entre massas, né? E que essa coisa que fazia os corpos ficarem juntos era uma interação entre essas massas que gerava uma força de interação. Tá? Então, a lei de gravitação universal proposta por Isaac Newton é dada por essa expressão aí. Ó. Em qualquer lugar do universo, duas partículas sempre se atraem com forças exercidas na reta que passa por elas e cujo módulo é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Ok? Então, olha só. Ele resumiu essa informação aqui, ó, numa equação. Vocês já devem ter visto em algum lugar, né? Que a força de interação entre dois corpos em qualquer parte do universo é diretamente proporcional à multiplicação de suas massas e inversamente proporcional à distância desses dois corpos ao quadrado. Ok? Só que estava faltando uma coisa para ligar, né, para dar uma proporcionalidade para isso. Essa constante universal, que é a G aqui, ó, ela foi determinada experimentalmente há pouco mais de 100 anos. Depois que foi enunciada até a lei da gravitação universal. E o valor dela que a gente tem que guardar para ter sempre é de 6,67 vezes 10 a menos 11 Newton vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Ok? Então, ó, o que a gente tem que guardar de informação aqui? Ó, falamos esse monte de coisa lá da lei de Kepler, primeira, segunda, terceira lei de Kepler, o Galileu descobriu um monte de coisa. Newton, baseado no que Galileu tinha dito, tinha pesquisado sobre a órbita dos planetas, percebeu que a interação entre dois corpos massivos gerava uma força de atração, tá? E formulou a lei da gravitação universal. Tudo bem?
Bom, sabendo disso, né, ele conseguiu calcular a massa da Terra, a massa de outros corpos e tudo mais. Pessoal, até aqui tá claro? O professor, tem alguns alunos que ainda não conseguiram entrar na aula por conta do link. Dá que a sala não... O link às vezes fica rodando e quando entra diz que não está disponível. Uai. Estranho. Às vezes pode ser internet, não sei. Eu e o Richard penou pra entrar, né, Richard? Que estranho. Tava meio ruim a internet aqui minha, viu? Pode ser minha internet, viu, Amanda? Peço desculpa. Fechei o navegador e abri. Tentar fechar o navegador inteiro e abrir. Porque eu tava tentando mandar mensagem aqui, aí dava erro de transmissão. Não ia mensagem. Quando vê, pumba, ia. Minha colega já provavelmente não considerava entrar hoje, já está tendo problema com a net. Tudo bem, tudo bem. Tá gravado, tá gravando. Depois eu disponibilizo. Tá bom? Sem problema. Bom, vamos voltar aqui, ó. Então, pessoal, ó, o que a gente tem aqui do sistema solar são informações importantes aí para a gravitação universal de Newton, né? Então, essa constante G aí, primeira coisa que vocês têm que ter na cabeça, né? Ela não é a gravidade, tá? Ela é uma constante universal, vale para o universo inteiro e tudo mais. Com ela a gente consegue calcular o vetor velocidade, que é o que atrai as coisas para a Terra aqui, ou se não para o Sol e tudo mais, certo? E o quadro que eu tenho aqui, que eu trago nessa aula aqui, né, nesse slide, ele traz algumas massas, né, de todos os corpos do sistema solar. Ele traz a massa, o raio médio, o período de translação, né, em segundos, e o raio médio da órbita, né, que por vezes a gente vai precisar para calcular. Percebam que o corpo mais massivo do sistema solar é o Sol. 1,99 vezes 10 a 30 quilos. Tá? Enquanto que Mercúrio ali, Mercúrio não, a Lua, 7,36 vezes 10 a 22. É bem baixinho. Mercúrio é um corpo celeste pequeno também, né? Ele tem massa de 3,18 vezes 10 a 23 quilos. E o raio dele é de 2,43 vezes 10 a sexta. Só perde para o raio da Lua aqui e do raio de Netuno. Não, Netuno é 10 a 7. Beleza, pessoal? Então percebam, né, que os corpos menorzinhos ali, né, eles acabam ficando mais perto do Sol, o Mercúrio está ali, o Sol é o mais massivo, tá todo mundo orbitando o Sol, estão vendo? O corpo mais massivo, ele que manda na gravidade aí dos corpos, ok? Bom, e aí, né, essa atração gravitacional, ela vai poder ser descrita, né, a partir de um conceito mais abrangente e cada vez mais relevante na física moderna, que é o conceito de campo, né? Por isso que a gente acaba falando campo gravitacional da Terra e tudo mais. E o que é esse campo gravitacional? O campo gravitacional, pessoal, a gente pode dizer que é uma região do espaço que é exercida uma força sobre um corpo em função de um outro corpo mais massivo. Ok? Então, nessa região aí existe um campo cuja natureza depende da causa que origina essa força ou interação. Nesse caso aqui, nós temos que o campo gravitacional da Terra, dado pela sua massa, né, está aqui ao redor. E a gente consegue perceber, né, que a Lua acaba ficando ali em órbita da Terra por conta do seu campo gravitacional. Então, tudo que está dentro do campo gravitacional da Terra vai ficar orbitando ela, não vai ter jeito, tá? Você saiu desse campo gravitacional, aí já não tem mais interação com a Terra, você não vai mais orbitar ela. Ficou claro isso daí? Beleza. Então tá. Bom, e o que é a tal da gravidade? Né? O vetor G que a gente fala. Tá?
Então vamos tomar como exemplo um corpinho de massa m na superfície da Terra. Bem aqui, ó. Vocês estão vendo que a Terra aqui, como se eu tivesse localizado esse corpo aqui, tá? Portanto, a distância desse corpo para o centro da Terra é o raio dessa Terra, certo? Que está aqui, ó. Raio médio da Terra. 6,37 vezes 10 a sexta. Ok? Então, a distância do corpo para o ponto que realmente executa ali a força de atração, que é o ponto central da Terra, é esse daqui, que é o raio dela. Tá? 6,37 vezes 10 a sexta. Ok? Então tá, só que essa massa aí que eu falei, né, esse corpo, tem uma massa insignificante se a gente comparar com a massa da Terra. Ok? Então, pensando bem, né, a gente vai perceber que a interação entre a Terra e o corpo vai depender somente da massa da Terra. E por que isso? Ó, se a gente comparar aqui, ó, essa equação com uma equação que a gente tem de força-peso, né? Que a força-peso lá, né, era a massa vezes a gravidade. Então a gente vai conseguir tirar a gravidade daqui. Substituindo esse F por massa vezes gravidade e tacando essa massa aqui para o outro lado, dividindo, a gente vai perceber que essa massinha pequena do corpo com essa massa aqui, que é do mesmo corpo, vão ser canceladas. Ok? Eu coloquei isso aqui. Ó, se eu tenho que a força-peso é massa vezes a gravidade, então eu vou ter massa vezes gravidade igual a G, massa da Terra, vezes massa do corpo, dividido pelo raio da Terra ao quadrado. Tá? Passando essa massa para o outro lado, eu cancelo uma massa pequena com a outra. E eu vou ter que o meu vetor G, que é a minha gravidade, pode ser calculada por meio da expressão aqui, de Gzão, né, que é a constante gravitacional, certo? Constante universal gravitacional aí, vezes a massa da Terra, dividido pelo seu raio ao quadrado. Tá? Depois tentem fazer essa conta aqui, né, adotando G como 6,67, esse valor aqui, ó. 6,67 vezes 10 a menos 11, tá? A massa da Terra, 5,98 vezes 10 a 24, e o raio dela, 6,37 vezes 10 a sexta. Se vocês fizerem essa conta, tenho certeza que vai dar lá perto de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Como você está falando de aceleração, né, metros por segundo ao quadrado. Ok? Ficou claro aí o que é esse valor da gravidade e como que a gente chega nele? Beleza. Então tá. Bom, e aí, né, eu falei para vocês que a terceira lei de Kepler a gente ia acabar usando, algumas coisas de Kepler a gente ia acabar usando, né? A terceira lei de Kepler ainda vai ser útil para a gente. A primeira e a segunda, elas são úteis também, né, para a gente entender algumas coisinhas que estão acontecendo, tá? Mas tem muita coisa que é explicada pelas leis de Newton, né, da gravitação universal, principalmente nos cálculos que a gente precisa fazer e tudo mais. Mas a terceira lei de Kepler dá uma contribuição sobre a velocidade orbital dos corpos. Tá? Então, como nós vimos lá atrás, né, nos slides anteriores, as razões de excentricidade de quase todos os planetas do Sistema Solar vão tender a zero. Então, é quase zero, né? Então, todo mundo tem uma órbita descrita por uma circunferência. É uma órbita redonda, tá? É um círculo, circular, desculpa. Então, se essas órbitas aí podem ser consideradas circulares, a segunda lei de Kepler vai garantir que o módulo da velocidade vai ser constante. Concordam comigo? Porque essa segunda lei de Kepler, que era essa daqui, eu falei para vocês que a velocidade aumentava aqui mais perto do Sol e diminuía aqui mais longe, né? Se eu tenho isso daqui como sendo um círculo, a velocidade de órbita aqui vai ser constante, certo? Porque não vai ter variação com a distância, ok?
Então, desse modo, a gente vai poder estudar o movimento dos planetas ao redor do Sol ou de satélites ao redor de planetas de uma maneira bem aproximada, tá? Com base na lei da gravitação universal e dessa terceira lei de Kepler aí, tá? E a gente vai poder deduzir uma nova expressão matemática, onde o t ao quadrado aqui lá daquela equação, dessa daqui, ó, da terceira lei, dessa daqui, ó, t ao quadrado vai ser igual a 4π ao quadrado dividido pelo gzão, né, que é o 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes a massa da Terra, vezes o raio ao quadrado. Ok? E esse K aqui, né, que é o K da Terra, nesse caso aqui, vai ser igual a 4π ao quadrado dividido pelo G vezes a massa do corpo. Na verdade não precisa nem ser só para a Terra, né? Pode ser para qualquer outro corpo. Ok? Então, essa equação aí, pessoal, permite que a gente estude o movimento dos planetas em torno do Sol ou de satélites em torno de planetas. Esse T aqui, ó, eu vou voltar lá para vocês, ó. Esse T aqui são os períodos de revolução, então é o tempo que demora para um corpo fazer uma volta completa em volta de um outro corpo mais massivo, tá? Enquanto que o R aqui, ó, esse Rzinho aqui, é o raio. Vou voltar aqui, ó. É o raio, aqui, ó. Esse R aqui é igual a esse. É o raio da órbita desse corpo. Ok? Então tá, isso ficou tranquilo. Então vocês percebam, né, que a gente uniu a terceira lei de Kepler com gravitação universal de Newton, ok? Então, do mesmo modo também, né, a gente consegue determinar a velocidade do planeta ou um satélite em órbita, que costuma ser chamada de velocidade orbital. E como que determina essa velocidade orbital? Ó, a gente vai comparar a expressão da lei da gravitação universal para o planeta, que tem uma massa m, né, uma massa mzinho, né, que é uma massa menor do que a massa do Sol, tá? Com a expressão de força centrípeta, que a gente acabou não relembrando, né, mas não tem problema, dá para a gente entender, certo? Que lá no movimento circular uniforme é dada pela massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então a gente consegue ver aqui, ó, que a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por R, quando eu igualo, né? Porque eu tenho força centrípeta igual a uma força gravitacional aqui, tá? Na hora que eu igualo essas duas forças aqui, por conta do movimento circular de um corpo ao redor do outro, tá? Ó, eu vou eliminar esse Mzinho aqui, vou eliminar um R, vou ficar só com o outro, tá? E aí nós vamos ter que a velocidade orbital de um corpo é dado pela raiz quadrada do G vezes a massa do corpo maior dividido pelo raio orbital. Ok? Ficou claro aí, pessoal? Essa parte aí ficou clara? Beleza. Beleza. Então, ó, o que vocês vão ter que guardar aqui, né? Claro, as três leis de Kepler, vocês veem, né? Que, por que eu falo que a primeira lei e a segunda lei vocês não usam muito e tal, ele viu os erros que cometeu, e a terceira lei é que dá para usar um pouco melhor. A terceira lei a gente usa aqui, ó, para calcular os períodos orbitais, né? Ok? Mas sempre unindo com a lei da gravitação universal. A primeira lei, ele considera aqui órbitas elípticas e tudo mais, né? Consegue uma aproximação boa lá para
para Mercúrio, de como que funciona e tal, né? Mas não é realmente o que acontece na prática, principalmente aqui com a Terra, né? A segunda lei, ela é boa lá para Mercúrio, que tem uma trajetória um pouquinho mais elíptica do que as outras, certo? Mas aqui para a Terra, isso daqui, né, não vai valer muito, porque como é uma trajetória circular, a velocidade vai ser constante. Agora, a terceira lei de Kepler, essa daí vocês vão usar bastante. Então, guardem essa daqui. T ao quadrado, que é o período de revolução, é igual a 1K, certo? Que é uma constante de proporcionalidade, vezes um raio orbital ao cubo. Ok? Outra equação que vocês vão ter que guardar é a equação da lei da gravitação universal de Newton, né? Que a força orbital é dada pelo esse G, que é uma constante universal gravitacional, ok? Vezes a massa do primeiro corpo vezes a massa do segundo corpo. Deixa eu colocar até aqui, ó, um Mzão, né? Tá? A massa de um primeiro corpo mais massivo vezes o mesmo menos massivo dividido pela distância entre eles ao quadrado. Tá? Eu vou tirar esse R aqui, vou colocar um D, porque deve estar confundindo. Ok? E outra coisa que vocês vão guardar, né? Como que chega para encontrar o módulo da aceleração da gravidade em qualquer planeta, né? Tudo mais. E o cálculo de períodos de revolução, né? Baseado na lei da gravitação universal e terceira lei de Kepler. E também velocidade orbital. Beleza? Pessoal, e aí? Ficou com alguma dúvida aí? Alguma coisa aflige? Tá tudo certo? Se tiver tudo certo, então a gente termina a nossa aula de hoje, ok? Eu vou deixar daqui a pouco lá para vocês, não sei se daqui a pouco ou amanhã. O Richard ficou bravo. Bravo não, ele tá triste. Richard, o que acontece, Richardzinho? O que te aflige, meu bem? Não fica triste, Richard. Eu gravei a aula, meu coraçãozinho. Fica tranquilo. Tá gravado. Isso, tá tudo gravado. Não perdeu não, bem. Tá assim não. Você conseguiu ver bastante coisa ainda. Viu? Beleza, pessoal? Bom, então, para quem não tiver mais dúvida, a gente fica por aqui, tá? Daqui a pouco eu já vou colocar a aula lá no Moodle para quem não conseguiu ver, tá? Consegue ver depois, ok? Vou colocar os slides também que vocês vão precisar e vou colocar uma atividadezinha lá para fixar os conteúdos ministrados em aula, tá bom? Então, pessoal. Oi. Professor. Oi. O senhor poderia explicar de novo a diferença entre a força-peso e a força gravitacional? É que às vezes eu confundo isso. Se tiver diferença. Tá. Beleza. Ó, é assim, ó. A força gravitacional... Deixa eu voltar aqui na equação da força gravitacional. Tá aqui. A força gravitacional, Eduardo, ela sempre vai acontecer. Em qualquer parte do universo, ela vai acontecer. É uma interação entre dois corpos, tá? Até se você olhar partículas elétricas, que é a lei de Coulomb, ela é muito parecida com isso daqui, tá? Mas vamos deixar isso daí de lado. Mas a força, essa força gravitacional, que força de atração gravitacional que a gente fala, né? Ela é uma força de interação entre corpos, certo? Ela sempre vai acontecer no universo entre dois corpos. Aqui na Terra, dois corpos estão interagindo entre eles. Sempre vai acontecer. O grande problema dessa força é que ela é tão pequena comparada com a força que a Terra exerce sobre nós, que ela
a gente despreza, é desprezível. Imagine, né? Se vamos considerar assim, ó, o meu estojo que tem massa de 200 gramas e um carregador que eu tenho aqui de massa de 200 gramas também. Esses dois corpos eu coloquei eles próximos aqui. Esses dois corpos eles estão interagindo, tá? Tá tendo uma força gravitacional entre eles, tá? Só que a massa da Terra é tão maior do que a massa desses dois corpos que a interação entre eles é desprezível, tá? O que está havendo mais interação é do meu estojo com a Terra, por conta da Terra ser muito massiva, e do carregador com a Terra, por conta da Terra ser massiva. Tudo bem? Força gravitacional ficou claro? Entendi. Tá. Agora, a força-peso, ela já é uma força diferente, porque a gente já não está mais considerando dois corpos assim de massinhas desprezíveis. A gente está considerando a força-peso para a gravidade exercida pela Terra, para a força gravitacional exercida pela Terra, ok? Por isso que a força-peso acaba sendo a massa do corpo vezes a gravidade. E se você destrinchar a gravidade aqui, né? Ó, gravidade aqui é igual a Gzão, que é aquele 6,67 vezes 10 a menos 11, vezes a massa da Terra dividido pelo raio dela ao quadrado. Você está vendo que é a mesma coisa que isso daqui praticamente, né? É a mesma coisa, tá? A força-peso nada mais é do que a interação do corpo com um outro corpo mais massivo, né? Muito mais massivo, que é a Terra. Conseguiu entender a diferença? Entendi. De boa. Muito obrigado. Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Mais alguém? Não? Eu tenho tempo ainda, hein? Vocês podem perguntar à vontade aí. Tem mais 10 minutos, a aula do FUINE que começa só às 9, né? Tem tempo. Beleza? Por mim, eu fico aqui até 9 horas. Que dia volta presencial? Pô, Richard, você faz umas perguntas. Olha, então, por enquanto a aula acabou, tá? Eu vou parar a gravação para não ficar muito grande pro pessoal aí que vai ver, tá bom?